Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Levítico capítulo 8. Ritual dos ministros. Consagração de Aarão e de seus filhos. O Senhor falou a Moisés: toma contigo Aarão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o bezerro para o sacrifício expiatório, os 2 carneiros, o cesto de pães sem fermento, e reúne toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Moisés disse à comunidade: eis o que o Senhor ordenou. Mandou aproximar-se Aarão com seus filhos, lavou-os com água, vestiu o sacerdote com a túnica de linho, cingiu-lhe o cinto, revestiu-o com o manto e colocou-lhe o efode, o qual prendeu com o respectivo cinto. Pôs-lhe o peitoral com os urim e tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a mitra e fixou sobre ela na frente a lâmina de ouro, o diadema sagrado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois Moisés tomou o óleo da unção, ungiu a morada e tudo o que nela havia, para consagrá-la. Aspergiu 7 vezes o altar e o ungiu com todos os utensílios, bem como a bacia com o suporte, consagrando-os. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Aarão e o ungiu para consagrá-lo. Mandou depois aproximarem-se os filhos de Aarão, vestiu-lhes as túnicas de linho, cingiu-lhes o cinto e lhes pôs os turbantes, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou trazer o bezerro para o sacrifício pelo pecado, e Aarão e seus filhos impuseram as mãos sobre a cabeça do bezerro. Depois de matá-lo, Moisés pegou do sangue dele e untou com o dedo as pontas em volta do altar, purificando-o. Derramou o sangue ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Moisés pegou toda a gordura que envolve as vísceras, a camada gordurosa do fígado e os 2 rins, com a respectiva gordura, e queimou tudo no altar. O bezerro, com pele, carne e excrementos, queimou fora do acampamento, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou trazer o carneiro do holocausto, para que Aarão e seus filhos lhe impusessem as mãos sobre a cabeça. Moisés matou e derramou sangue em volta do altar. Depois de esquartejar o carneiro, Moisés queimou a cabeça e os pedaços com a gordura. Moisés lavou com água as vísceras e as patas, e assim queimou o carneiro inteiro no altar. Era um holocausto, uma oferta queimada, de suave odor para o Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou trazer o 2º carneiro, o carneiro da consagração, e Aarão e seus filhos impuseram as mãos sobre a cabeça do animal. Depois de matá-lo, Moisés pegou o sangue e untou o lóbulo da orelha direita de Aarão, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito. Mandou que os filhos de Aarão se aproximassem, untou-lhes com sangue o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, e depois derramou o sangue em torno do altar. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que cobre as vísceras, a camada gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura e a perna direita. Do cesto dos pães sem fermento, posto diante do Senhor, tomou um pão sem fermento, uma torta sem fermento, amassada com azeite, e um bolinho,
e colocou tudo sobre as partes gordurosas e sobre a perna direita. Entregou tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, para que o oferecessem com um gesto diante do Senhor. Depois, tomou tudo das mãos deles e queimou no altar sobre o holocausto. Era o sacrifício da investidura, uma oferta queimada de suave odor para o Senhor. Depois Moisés pegou o peito do carneiro e o ofereceu com um gesto diante do Senhor. Esta foi a porção do carneiro da investidura, pertencente a Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tomou um pouco do óleo de unção e do sangue que estava sobre o altar, aspergiu a Arão e suas vestes, bem como os filhos de Arão e suas vestes. Assim consagrou a Arão, seus filhos e as respectivas vestes. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhai a carne à entrada da tenda do encontro. Ali mesmo a comereis, com o pão que está na cesta das ofertas da investidura, conforme eu ordenei. Arão e seus filhos hão de comê-la. O que restar da carne e do pão, devereis queimá-lo. Durante 7 dias, não saireis da entrada da tenda do encontro, até se completarem os dias da vossa investidura, pois ela durará 7 dias. O que se fez no dia de hoje, o Senhor ordenou que fosse feito como expiação por vós. Ficareis durante 7 dias, dia e noite, à entrada da tenda do encontro, e observareis o que o Senhor mandou, para não morrerdes, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes havia ordenado por meio de Moisés. Levítico capítulo 9. Os sacerdotes entram em função. No 8º dia, Moisés chamou a Arão, seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: escolhe um bezerro para o sacrifício expiatório pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresenta-os ao Senhor. Depois falarás aos israelitas: tomai um bode para o sacrifício expiatório, um bezerro e um cordeiro de 1 ano e sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício de comunhão, a fim de sacrificá-los diante do Senhor, e uma oblação amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Levaram para diante da tenda do encontro aquilo que Moisés havia ordenado. A comunidade toda aproximou-se e se pôs de pé diante do Senhor. Moisés disse: é isto que o Senhor mandou que fizesseis, para que vos apareça a glória do Senhor. Moisés disse a Arão: aproxima-te do altar, oferece o teu sacrifício pelo pecado e o holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faze por eles a expiação, conforme o Senhor mandou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro, a vítima expiatória por ele oferecida. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão mergulhou o dedo no sangue, untou as pontas do altar e derramou o sangue ao pé do altar. Queimou no altar a gordura, os rins e a camada gordurosa do fígado da vítima expiatória, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e a pele, porém, queimou-as no fogo, fora do acampamento. Depois matou o carneiro do holocausto, e os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele derramou em torno do altar. Entregaram-lhe a vítima do holocausto esquartejada, com a cabeça, e ele a queimou no altar. Lavou as vísceras e as patas e queimou-as no altar, por cima do holocausto. Depois apresentou a oferta do povo. Tomou o bode expiatório a ser oferecido pelo povo, matou-o e ofereceu-o em expiação pelo pecado,
como a primeira vítima. Apresentou o holocausto e ofereceu o segundo ritual. Além do holocausto da manhã, apresentou a oblação, tomou dela um punhado e queimou-o no altar. Imolou o touro e o carneiro do sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que derramou em torno do altar. A gordura do touro e do carneiro, isto é, a cauda, a gordura que envolve as vísceras, os rins e a camada gordurosa do fígado, depois de colocar essas partes gordurosas sobre o peito da vítima, Arão as queimou no altar. Quanto ao peito e à perna direita, ofereceu-os com um gesto diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Arão levantou as mãos em direção do povo e o abençoou. Tendo oferecido o sacrifício expiatório, o holocausto e o sacrifício de comunhão, ele desceu. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Depois saíram para abençoar o povo. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e um fogo enviado pelo Senhor consumiu o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Vendo isto, o povo inteiro pôs-se a gritar de alegria e prostrou-se com o rosto por terra. Levítico capítulo 10. O pecado de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada qual seu incensório, acenderam neles fogo, colocaram incenso e ofereceram diante do Senhor um fogo profano que não havia sido autorizado. Então saiu um fogo enviado pelo Senhor que os devorou e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: a isso se referia o Senhor dizendo: serei santificado pelos que se aproximam de mim e glorificado diante de todo o povo. Arão ficou calado. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e lhes disse: vinde e carregai vossos irmãos para longe do santuário, para fora do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram nas próprias túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes havia ordenado. Moisés disse a Arão, como também a Eleazar e Itamar, filhos de Arão: não deixeis soltos vossos cabelos, nem rasgueis as vestes, para que não morrais, e para que o Senhor não fique irado contra toda a comunidade. Vossos irmãos e toda a casa de Israel deverão prantear por causa do incêndio que o Senhor provocou. Não saiais da entrada da tenda do encontro, do contrário haveríeis de morrer, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E procederam de acordo com a ordem de Moisés. Sobriedade e função dos sacerdotes. O Senhor falou a Arão: não beberás vinho ou bebida inebriante, nem tu nem teus filhos, quando tiverdes de entrar na tenda do encontro, para não morrerdes. É uma lei perpétua para vossos descendentes, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. A parte dos sacerdotes no sacrifício. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restavam, Eleazar e Itamar: tomai o que sobrou das ofertas queimadas para o Senhor e comei-o sem fermento, perto do altar, pois é coisa santíssima. Deveis comê-lo em lugar santo, pois é a parte das ofertas queimadas para o Senhor, que cabe a ti e a teus filhos. É assim que me foi ordenado. Também o peito, oferecido com um gesto, e a coxa do tributo, devereis comê-los, tu e teus filhos, em lugar puro, porque são a parte a que tendes direito nos sacrifícios de comunhão dos israelitas.
esta coxa do tributo e este peito, com a gordura destinada ao fogo, serão oferecidos com um gesto diante do Senhor. Pertencem a ti e a teus filhos por lei perpétua, como o Senhor ordenou. Moisés, perguntando insistentemente pelo bode sacrificado pelo pecado, verificou que havia sido queimado. Irritado com os filhos de Arão que restavam, Eleazar e Itamar, disse-lhes: Por que não comestes a vítima imolada pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima que o Senhor vos concedeu, para que retireis a culpa da comunidade e façais expiação diante do Senhor. Visto que o sangue da vítima não foi introduzido no santuário, deveríeis tê-la comida em lugar santo, conforme ordenei. Arão disse a Moisés: Hoje mesmo ofereceram diante do Senhor o sacrifício expiatório e o holocausto. Ora, aconteceram-me umas coisas. Se eu tivesse comido hoje a vítima do sacrifício pelo pecado, teria sido do agrado do Senhor? Ouvindo isso, Moisés deu-se por satisfeito. Salmo 44. Senhor, socorre nosso povo. Deus, ouvimos com nossos ouvidos. Os nossos pais nos contaram os feitos que realizaste nos tempos deles, nos tempos antigos, com tua mão. Expulsaste nações para estabelecê-los, afligiste povos para dilatá-los. Pois não foi com a espada que tomaram a terra, nem foi o braço deles que lhes deu a vitória, mas foi tua mão direita, teu braço e o esplendor do teu rosto, porque os amavas. Eras tu, meu Rei, meu Deus, que comandavas as vitórias de Jacó. Contigo enfrentávamos nossos inimigos, com teu nome pisávamos nossos adversários. De fato, eu não confio no meu arco, e não é minha espada que me salva, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, humilhaste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriávamos todo dia, e teu nome louvávamos para sempre. Porém nos rejeitaste, cobrindo-nos de vergonha. Não sais mais à frente das nossas fileiras. Fizeste-nos recuar diante do inimigo, e os que nos odeiam se enriqueceram de despojos. Fizeste de nós ovelhas a serem devoradas, e nos dispersaste no meio das nações. Vendeste teu povo por um nada, e nada lucraste com a venda deles. Fizeste de nós um ludíbrio para nossos vizinhos, objeto de zombaria e desdém para os que nos rodeiam. Fizeste de nós uma fábula no meio das nações, um motivo de se menear a cabeça entre os povos. Minha vergonha está o dia todo à minha frente. Meu rosto se cobre de rubor ao ouvir aquele que ultraja e insulta, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos aconteceu sem que nos tenhamos esquecido de ti, nem traído tua aliança. Nosso coração não voltou para trás, nem nossos passos se desviaram do teu caminho. Tu nos humilhaste num lugar de chacais e estendeste sobre nós a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e erguido as mãos para um Deus estrangeiro, não teria Deus descoberto o fato, já que Ele conhece os segredos do coração? Sim, por tua causa somos levados à morte todo dia, tratados como ovelhas para o matadouro. Levanta-te, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes teu rosto e não te preocupas com nossa miséria e aflição? Sim, nossa alma está prostrada ao pó, a terra está colada ao nosso ventre. Surge em nosso socorro.
resgata-nos pela tua misericórdia. Mateus 26, 51-75. Nisso, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, que me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão: viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Diante do Sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmavam: esse homem declarou: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: eu te conjuro, pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, dizendo: profetiza para nós, Cristo, quem é que te bateu? A negação de Pedro. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.